Olá, eu sou a professora Isilda Bittencourt e a gente está aqui hoje para mais um episódio do podcast Um Olhar sobre a Cidade. O tema de hoje será veganismo e o nosso entrevistado será o professor Gabriel Bittencourt. Gabriel é ambientalista, é um ativista no direito dos animais, ele é vegano, ele também é pré-candidato a vereador na cidade de Sorocaba. O que veganismo e política tem a ver? É uma pergunta que a gente provavelmente faça diante do fato da estranheza que a maioria das pessoas tem em cima dessa relação. Esta e outras perguntas serão respondidas pelo Gabriel. Então, vamos lá. Gabriel, eu gostaria que você desse boas-vindas. Olha, é um prazer a gente estar aqui de novo no podcast, conversando sobre assuntos de relevante importância para a sociedade. A gente já tratou de outros assuntos, trataremos de outros ainda, e eu acho que o momento eleitoral ele é crucial para a gente tratar dos assuntos que interessam à sociedade, à população de uma maneira geral. Então, muito bom a gente estar aqui hoje falando sobre este tema que, como você disse, é um tema que nem todo mundo entende, a sua relevância, a sua importância. Então, vamos a ele. Então, a primeira pergunta seria o óbvio. O que é o veganismo? Bem, tem gente que acha que, assim, vamos partir pelo aquilo que não é, né? Tem gente que acha assim, o veganismo é você não comer produtos de origem animal. É alimentação. Não, é alimentação sim, mas não é só isso, né? O veganismo, ele tem uma relação com profundo respeito à vida animal de uma forma geral. Nessa medida, não se admite no veganismo, no que se refere a alimentos, que se tenha que a gente se alimente com qualquer tipo de produto animal, seja diretamente carne dos animais, seja seus derivados, como leite, como ovos. Então, isso no aspecto da alimentação. Mas em outros aspectos também, por exemplo, no vestuário, a gente também utiliza roupas, calçados e tudo mais sem origem animal. Mas vai para além disso, né? A gente também não admite a exploração dos animais para diversão, por exemplo. Um divertimento comum, infelizmente, que se tem são os zoológicos, né? Alguns circos ainda usam animais para diversão, os rodeios, as touradas, né? Tudo isso é coisas que o veganismo não admite na sua visão de relação ética para com os animais. Então, de uma forma geral, é isso o veganismo. Eu também sou vegana e eu sei que todo o processo para se chegar ao veganismo é um processo muitas vezes lento, né? Eu gostaria de dizer qual foi o seu, né? Como é que você chegou a ser vegano? Olha, em primeiro lugar, eu acho que a lentidão ela é importante. Eu já vi casos de gente que falou assim, me tornei vegano, 6 meses depois, já não sou mais, né? Porque assim, faltou, é um processo o veganismo. Eu, por exemplo, comecei sendo vegetariano, aliás, eu comecei abolindo a carne vermelha. Há muitos anos eu li um estudo dizendo o quanto que a criação de gado impactava, por exemplo, a floresta amazônica, né? Tanto para a pastagem como para a produção de grãos. Resolvi que não ia compactuar com isso e aboli a carne vermelha. Aí depois resolvi que não era só a carne vermelha, né? A produção de animais para o consumo no planeta, ela impacta demais, de todos os animais. É mais o gado bovino, mas os outros também. Deixei de comer também outros tipos de carne. Como se diz por aí, nem peixe. Né? Porque as pessoas às vezes falam assim, escuta, mas vegano não come nem peixe. Não, nem peixe, né? E aí, assim, esse foi um longo processo. Eu era carnívoro de ir para um rodízio de carnes aí no restaurante e dar canseira no garçom, né? Tinha que ficar chamando o garçom. Então, esse foi um processo. E depois, entendendo, aí assim, esse início do vegetarianismo ele foi um processo muito focado na questão ambiental. Mas depois, percebendo o quanto que esse hábito alimentar que a maior parte das pessoas no planeta tem, o quanto isso é cruel para com as outras vidas animais que a gente tem no planeta, aí houve a decisão de abolir, né, todo tipo de alimento de origem animal.
E, como eu disse, não só alimento, né, mas todo tipo de produto de origem animal. E quando a gente faz isso, entendendo o processo, entendendo as repercussões da ação, isso não tem volta. Então, assim, por isso é importante a reflexão no processo, entender como é que ele funciona, entender, como eu disse, a repercussão, e aí a gente, de fato, se torna vegano e não, como aconteceu de uma pessoa, falar, não, eu fui, agora não sou mais, né? Não é por aí. É muito importante a gente colocar que é diferente do que o pessoal chama de dietas, né? Existem dietas nas quais a gente tem quase que um veganismo, mas o veganismo é praticamente uma filosofia de vida, uma religião quase, né? E primeiramente, no nosso caso, né, eu acho que a gente posso falar em nome de nós dois. Claro. No nosso caso, a gente começou por um fator ambiental, né? E, de repente, por piedade aos animais, por entender o sofrimento deles no processo da alimentação e de outros fatores na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente também se preocupou com eles e aí o veganismo chegou totalmente, né? Foi, é bem assim. Uma pergunta, porque eu ouço muita gente falar assim, não consigo ficar sem carne, não tem jeito, é muito difícil. Nossa, eu te admiro porque você conseguiu ficar, mas eu jamais conseguiria. Estou falando de carne e das outras coisas que a gente aboliu no veganismo, né? Conforme você já disse. Foi fácil? Olha, não foi fácil. E não é fácil, né? É um hábito cultural, o se comer, né? Mas quando você começa a ver a exata dimensão do sacrifício dos animais para poder saciar um paladar, menos nutrição, porque os nutrientes que tem na carne, que tem no leite, que tem nos ovos, a gente encontra nos vegetais. Então, o hábito de comer carne, leite, queijo, né, é um hábito alimentar, cultural. Então, assim, é difícil a gente tirar esse hábito da nossa vida, mas pensando nos animais, o quanto que isso impacta a vida de uma forma direta naqueles que são mortos ou indireto naqueles que ficam como uma galinha, por exemplo, poedeira, que passa a vida inteira presa em um cubículo, numa jaula, sem poder abrir as asas, a vida inteira ali presa. Aí a decisão vem, né? Eu digo às vezes de uma forma até muito direta que se as pessoas, se você falasse para uma pessoa, acho difícil parar de comer carne, eu falo assim, tá, então pega um animal, mate o animal e coma. Não, aí não. Porque esse matar o animal, esse tirar os ovos, deixar a galinha aprisionada, é uma terceirização daquilo que uma pessoa lá nos primórdios fazia, né? Então, assim, não é fácil, de uma certa forma, o se tornar. Entretanto, a vida vegana hoje é muito mais fácil, né? De que tempos atrás que para você achar um sapato que não fosse de couro, para você achar uma comida que fosse uma comida gostosa, assim, diversificada, que fosse, era muito difícil. Hoje você encontra em gôndolas de supermercado queijos veganos, né? Uma série de produtos. Aliás, eu sou mineiro, né? Para deixar de comer queijo, para mim foi um grande sacrifício, você sabe, né? Foi muito difícil. Mas hoje a gente tem essas alternativas. Mas, para além disso, da gente buscar coisas parecidas com a comida das pessoas que não são veganas, as pessoas às vezes falam assim, mas você come o quê? Né? A famosa pergunta, né? Aí devolver, eu falo assim, tá, eu não como os produtos de origem animal, o resto todo eu como, né? É uma diversidade enorme no planeta, é muito grande, né? E desde os pratos simples, a gente fala, se você fizer um arroz integral, um feijão, uma couve, uma salada, pronto, se está ali, tem todos os nutrientes e é uma comida saudável e gostosa. Então, assim, não é fácil entrar no processo, tem que ser lento, tem que ser pensado, tem que ser bem refletido, mas depois que você entrar, as alternativas hoje, muito mais que há 10, 20 anos atrás, elas estão aí para facilitar a vida de qualquer vegano. Certo.
Você poderia fazer algum comentário a respeito de um documentário magnífico que eu acho que todo não vegano, até os veganos, obviamente, mas eles conhecem mais, deveriam assistir, que é o Cowspiracy? Esse documentário ele é fantástico, né? Porque ele assim, ele mostra o quanto que a criação de gado impacta o planeta. E eu falei há pouco, né, da criação como a necessidade que às vezes se gera para a expansão da pastagem sobre as florestas, mas não é só isso, né? O gado hoje ele é responsável por quase 20% das emissões gasosas de gás do efeito estufa, né? Além disso, todo o dejeto do gado acaba impactando os recursos hídricos, não só a água doce, mas vai para os mares também. Então, tudo isso acontece. E para você ter uma ideia só da dimensão, eu gosto de usar muito essa escala, porque ela é bastante clara. No Mato Grosso, a gente tem cerca de 3 milhões de habitantes e cerca de 34 milhões de cabeças de gado. Então, assim, ocupam uma área maior do que as pessoas, consomem mais do que as pessoas, os seus dejetos são em maior volume do que as pessoas. Então, todo esse impacto, às vezes, ele é escondido, e o Cowspiracy mostra que a indústria da carne procura esconder isso das pessoas. As pessoas não têm a dimensão desse impacto. Aliás, uma coisa que eu acho também faz parte desse esconder os impactos da criação de animais para o consumo humano, você, às vezes, ir num restaurante de beira de estrada cujo prato principal é um frango assado, por exemplo, e você vê a imagem daquele frango sorrindo, né? Um frango sorrindo que vai entrar no forno e vai ser consumido, ele e seus iguais, né? E isso com tantos outros animais, né, que aparecem sorrindo, felizes. É uma forma de se esconder. E o Cowspiracy mostra muito isso. Mostra o quanto que há uma conspiração de caráter econômico para poder para poder esconder da gente todo esse impacto que existe. Então, vale a pena. É um filme que está na internet, que está em alguns streamers. Então, vale a pena assistir. E é importante, porque isso nos traz a consciência que às vezes falta para as pessoas para poder mudar a sua vida, se tornando vegano. Finalmente, o que o veganismo tem a ver com políticas públicas municipais? Olha, se a gente pegar o lado reverso de uma possível resposta, falar assim, o não veganismo faz com que, por exemplo, haja uma ampliação muito grande dos impactos que a criação e o consumo de carne provoca de uma maneira geral. Então, isso acontece no município, né? Assim, a gente fala do gado na Amazônia e tal, mas o gado está em toda parte, a soja nos latifúndios, nas monoculturas, estão toda parte. Então, assim, o veganismo ele é importante porque as pessoas deixando de comer carne, obviamente que vão se dedicar a uma alimentação, e vamos falar no aspecto essencialmente de alimentação, ela vai para uma alimentação à base de vegetais. Nessa medida, há também uma vertente importante no sentido de uma alimentação que seja de origem agroecológica, portanto sem veneno. Então isso afeta a saúde positivamente das pessoas, no sentido de deixar de consumir produtos com veneno, com agrotóxicos, e o Brasil é campeão, né, em consumo de agrotóxicos. Além disso, a carne, e olha, isso é um estudo da Organização Mundial de Saúde de 2015, ela aponta que os embutidos de carne, e aí eu estou falando de salsicha, eu estou falando de bacon, eles são considerados tão cancerígenos quanto o cigarro. Estão na mesma classificação que o cigarro. Então, são considerados cancerígenos. Mas, assim, talvez provoque, não, cancerígenos. A carne não embutida, ela, sim, tem outra classificação de possivelmente cancerígena, pode causar câncer. Então, a pessoa deixando de comer carne,
primeiro, sai dessa faixa de risco no que diz respeito à carne, essencialmente, é claro, né? Existem outros fatores de risco, mas também a alimentação vegetariana, ela reduz hipertensão, ela reduz diabetes, ela reduz a possibilidade de doenças cardíacas. Então, nesse aspecto, a saúde, o município, as pessoas ganhando, o município ganha, né? Não precisando atender tanta gente nas suas unidades de saúde. Tem um aspecto também de, aumentando o consumo de vegetais, você incrementa a economia local. E muitas vezes isso acontece, por exemplo, na própria merenda escolar. Na merenda escolar, quantas vezes a gente vê aquela merenda assim com bolachinha, com arroz, com salsicha, né? Tem famosa frase de alguém que já disse lá atrás, se as pessoas soubessem como são feitas as leis e as salsichas, as pessoas não dormiriam, né? Porque salsicha diz que é aquilo que sobrou de tudo, né, que não presta. Então, assim, tem vários desses fatores aí que afetam diretamente as políticas municipais, isso para não falar do bem-estar animal, né, que se deixou de consumir, o animal deixou de dar motivos para agressão e crueldade aos animais. E eu acho que as políticas públicas municipais elas têm que ser voltadas para isso. Acho que a Câmara tem um papel importante na formulação de propostas para isso e, sobretudo, executivo, né? E focando principalmente nesse aspecto da alimentação das crianças, né? Que é uma alimentação que, num primeiro momento, traz um impacto de saúde para ela imediatamente, mas também ajuda na formação da sua consciência, vai ser um adulto que vai saber escolher melhor a sua alimentação e o seu estilo de vida. Muito bem. Eu gostaria de complementar esse assunto, né, falando que nas Olimpíadas, que acontecerão agora, a gente vai ter metade dos pratos servidos para todos os atletas sem carne, né? Isso é um grande avanço, porque uma das coisas mais difíceis para a gente se alimentar, para a gente que é vegano, e hoje em dia o número de atletas veganos está aumentando demais, a coisa mais difícil é achar pratos sem carne, né? Ou pratos sem nada de origem animal. Então, eu achei, quando eu li essa notícia, eu comemorei e achei que foi um baita avanço, né? E olha, só interrompendo um pouquinho, e é interessante até esse aspecto, você fala de atletas, que as pessoas às vezes têm aquela ideia de falar assim, vamos voltar à história da proteína, né? Porque as pessoas falam, tá aí, e proteína, como é que vocês fazem, né? Porque são todos magrinhos, todos... Não, sabe, a gente tem ultra atletas aí, e uma coisa que eu brinco até com as pessoas, às vezes falo assim, você sabe o que um rinoceronte come? Você sabe o que um elefante come? São vegetais que têm os nutrientes necessários para a vida e para a sua formação da massa muscular, inclusive. Então, dentro dos vegetais, você tem cálcio, você tem ferro, você tem a possibilidade de através dos aminoácidos, né, produzir a proteína. A gente tem tudo nos vegetais. Agora, do ponto de vista ainda de alimentação, uma coisa que é importante é o seguinte: as pessoas às vezes deixam o seu lado onívoro e para se tornar vegetariano estrito ou vegano mesmo e não procuram uma alimentação balanceada de forma adequada. Aí tem problemas mesmo. Qualquer pessoa, né, seja o que come carne ou que não come carne, se não tiver uma alimentação balanceada, tem problemas. Não é isso? Sim, está cheio de gente que vira vegano e se alimenta na base de ultraprocessados ou batata frita, né? Não se preocupa com o balanceamento do seu prato, né? A gente tem sempre que lembrar que a gente não come, a gente se alimenta, né? E o se alimentar está dentro de um processo até educativo. Por isso a importância do tipo de comida que você dá na merenda, porque é a educação que você está dando também, né? Eu estou muito feliz de estar aqui e está na hora de dar tchau, né? No próximo episódio a gente vai tratar de outros assuntos, né? Mas a gente esteve aqui hoje para mostrar a importância do veganismo, por exemplo, para um candidato a vereador, para essa discussão, né? Estou passando para você, para suas considerações finais. Tá certo. Primeiro, obrigado pela apresentação, né? Apresentação inusitada sua aqui, muito boa. E acho que reforçando, né, esse aspecto do veganismo que é
importante, além de todos os outros que a gente comentou. O veganismo tem um lado muito importante, especialmente hoje que a gente vive essa crise climática absurda, que a gente já falava isso há muito tempo, né? Na Eco 92 a gente tratou disso daí, da perda da biodiversidade, das alterações climáticas, e parece que assim, parece não, até por questões econômicas, questões políticas, nunca se levou isso a sério. Mas agora você vê Rio Grande do Sul com enchente, agora com temperaturas baixíssimas em algum lugar, coisa que quase que nunca acontecia. Se acontecia era muito esporádico, agora está acontecendo com mais frequência. O Pantanal pegando fogo, a Amazônia com seca, né? Chuvas, inundações e furacões no mundo inteiro, está acontecendo de forma acelerada. E a gente tem que começar a pensar de que maneira, primeiro, as cidades enfrentam isso que já existe, mas como a gente também vai procurar, com políticas públicas, mitigar, ou seja, diminuir esses impactos a partir da sua origem. Então, assim, a gente sabe que, por exemplo, os combustíveis fósseis e as suas emissões, elas são extremamente danosas, porque elas provocam efeito estufa, que origina os eventos climáticos extremos. Mas também o consumo de carne tem esse aspecto aí. São bilhões de seres que habitam o planeta, que são produzidos, que são criados para o consumo humano, com todos esses impactos. Então, diminuir esse consumo, pelo menos, vai trazer um impacto positivo no sentido de diminuir os geradores, né, dessas alterações climáticas. Então, é uma política pública importante para se discutir no momento eleitoral, se levar isso para um executivo ou para o legislativo, para que a gente possa, de fato, ter esse enfrentamento a isso que está presente, mas a gente procurar diminuir os seus efeitos e a gente buscar aquilo que a gente sempre falou, uma vida do ponto de vista social e ambiental que seja adequada para nós que habitamos esse planeta hoje, mas para aqueles que hão de vir. Tá bom? Obrigado, Isilda. Obrigado, Bruno. E obrigado a você aí que está nos assistindo.